Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá galera? Hoje eu já começo esse vídeo aqui bem animado, com o pé direito, tá? Porque assim, o governo da Austrália surpreende mais uma vez em relação às criptomoedas. Acabou surpreendendo a mim e a geral inteira, tá? Porque assim, claro que lá na Austrália não existe tributação de criptomoedas, a pessoa não paga imposto tendo Bitcoin, a pessoa pode ter todo o patrimônio em Bitcoin que não precisa ali declarar o imposto. Claro que tem imposto em relação à renda, mas enfim, é outra história. E também lá não existe regulamentação para as criptomoedas. Mas agora o governo da Austrália surpreendeu mais uma vez, porque enquanto aí a maioria dos países no mundo estão aí cerceando as liberdades em relação às criptomoedas, estão aí fechando o cerco contra o Bitcoin e outras cripto, a Austrália resolveu inovar mais uma vez a favor das criptomoedas, e eu acho que o governo brasileiro deveria aí fazer o mesmo, a mesma atitude que está sendo realizada ali, está sendo anunciada pela Austrália, deveria ser feita aqui em território brasileiro também. Eu já vou dar mais detalhes, você vai entender sobre tudo isso, tá galera? Vou comentar também sobre o caso aí da possibilidade da explosão do preço do Bitcoin caso uma pesquisa aí de opinião que foi feita se concretize, tá? Claro que também isso está muito aí no campo de possibilidades, foi apenas uma pesquisa com uma pequena amostra, tá? Mas no caso essa pesquisa aí de fato se concretize e a amostragem de fato seja bem fiel, né? Seja aí bem fidedigna ao que ela promete, cerca de 21 milhões de pessoas podem aí comprar Bitcoin, estão com interesse de comprar Bitcoin, isso somente nos Estados Unidos. Então se você pegar apenas essa proporção, o preço do Bitcoin poderia explodir, tá? Então, olha só, já tá só por esse motivo aí tem uma grande possibilidade do preço do Bitcoin subir. Fora outras possibilidades aí de quando chegar no final do ano, que as pessoas acabam ali investindo em Bitcoin, principalmente os chineses ali que tem muitos investimentos. Então, olha, já é aí meio que um indicativo, um sinal para você que tem aí criptomoedas, está meio desesperado aí, preocupado com as previsões pessimistas. Olha, cara, fica tranquilo, não vende teus ativos não, tá? Fica com eles guardados, melhor dizendo, porque é o seguinte, o hold aí, digamos assim, nem de longo prazo, mas de médio prazo pode ser muito vantajoso para você. Tá? Vou comentar também sobre o caso aí da Receita Federal lá dos Estados Unidos, tá aí enviando cartinha aí para cobrar imposto lá da rapaziada, exatamente, tá? Principalmente quem é dono de loja, tá recebendo aí mala direta pelo e-mail, alguns estão recebendo aí pelo correio físico de fato, porque assim, lá os caras estão, até lá nos Estados Unidos, que é um país, digamos assim, mais liberal, que as pessoas acham que o pagamento de impostos de fato lá a alíquota é bem menor, mas em relação à questão de querer aí proibir as criptomoedas, de querer atrapalhar a vida dos criptoentusiastas, não é muito diferente do Brasil, tá? Também vou dar detalhes em relação a isso. Então já viu que esse vídeo aqui tá imperdível, né? Se eu fosse você, não sairia daí pra nada, ficaria aí até o final, beleza? Agora pra você que é novo aqui no meu canal, não conhece meu trabalho, peço a você que se inscreva, que todo dia tem vídeo novo, tá galera? Já vai curtindo e já vai compartilhando com geral inteira, tá? E se você quiser saber o que eu tô postando lá no Instagram, me siga no Instagram, @grana no bolso. E também, se você quiser trocar alguma ideia comigo, é só adicionar o número do WhatsApp do canal que vai estar na descrição, e também caso se você queira entrar no grupo de discussão lá no Telegram, o link também estará na descrição. Agora, sem mais enrolação, vou falar aqui sobre o caso da Austrália. O que está acontecendo lá na Austrália? Porque um projeto de lei aí envolvendo um tipo de limite para pagamentos não está envolvendo o Bitcoin. Como assim, Rodrigo? Não entendi nada. Calma que eu vou explicar, cara. Esse tipo de projeto de lei, assim, embora haja ali um certo tipo de limite, toda limitação não é bem vista ali pelos anarcocapitalistas, mas nesse caso aqui é diferente porque é uma limitação envolvendo aí o papel higiênico colorido de estatal chamado dinheiro estatal, exatamente. Os pagamentos ali realizados com moeda fiduciária serão limitados a 10 mil dólares australianos. Enfim, Rodrigo, mas e quem quiser pagar mais do que 10 mil dólares, cara, como é que vai fazer? Vai ter que recorrer ou à transação ali bancária eletrônica, ou vai ter que recorrer a cartão de crédito, ou também vai ter que recorrer a Bitcoin, que nesse caso aqui não foi aqui categorizada para o limite, tá? Apenas moedas fiduciárias ali emitidas pelo governo que vai ter essa limitação de 10 mil dólares, tá? E assim, na entrevista que eu fiz aqui com o André Costa, né, para quem já é um pouco aí antigo no canal, vai saber do que eu tô falando, o cara mora lá na Austrália, ele já falou aqui sobre a possibilidade de você ter Bitcoin e não ser taxado por isso. De fato, o país é fantástico, não existe regulamentação de criptomoedas lá.
E assim, agora veio surpreender novamente, porque embora aí alguns países aí estão colocando limites em relação a você ali ter uma certa quantia de Bitcoin, você não pode ter um... Agora em relação aqui no Brasil, falando sobre essa instrução normativa, se você tiver aí mais que 30 mil reais mensais, se você operar mais do que isso, você vai ter que informar a Receita que vai te cobrar imposto, então é algo totalmente diferente. E o governo brasileiro deveria seguir o exemplo aqui do governo australiano, que nesse caso aqui com essa medida está beneficiando, está privilegiando as criptomoedas. Já pensou o grande número de pessoas aí que com essa limitação aqui dessa quantia vai poder recorrer às criptomoedas e vai passar a conhecer um tipo de tecnologia que ela nem sabe que existe? Olha, de fato, isso aqui seria muito, mas muito benéfico se acontecesse aqui no Brasil. Já pensou em limitar qualquer tipo de transação aí em 10 mil dólares? E caso a pessoa quisesse pagar mais, poderia pagar em Bitcoin, e se o Bitcoin não fosse aí taxado, olha, isso seria o maior incentivo que poderia ser dado aqui no Brasil, tá? E a gente fala que incentivo, não é que o governo tem que dar dinheiro, ou colocar dinheiro em empresa de Bitcoin ou no Bitcoin não, tá? A gente não gosta desse tipo aí de subsídio, ninguém que é anarcocapitalista gosta de subsídio, é simplesmente parar de atrapalhar. Tá? Se oferecer as condições aí perfeitas para que haja aí a adoção em massa do Bitcoin, olha, seria uma coisa perfeita, tá? Seria muito bonito de se ver e tomara aí que um dia, né? Eu acho muito difícil, né? Eu acho que a coisa tende a piorar, mas a esperança é a última que morre. Eu espero sim que essa situação que a gente está passando se reverta e que a gente chegue próximo ao menos disso. E assim, é claro que não vai ser também todo tipo de transação ali com 10 mil dólares que envolva 10 mil dólares australianos que serão ali proibidas. Claro que vai ter ali transação privada, né? Vai ter ali as cláusulas de exceção. Mas olha, agora a maioria dos pagamentos até para estabelecimentos acabou aí acima de 10 mil dólares. Agora vai ter que pagar com Bitcoin se a pessoa quiser pagar mais que isso. Bem, agora saindo dessa notícia, galera, eu vou falar aqui sobre uma pesquisa que revelou que cerca de 21 milhões de pessoas lá dos Estados Unidos podem estar querendo comprar Bitcoin, tá? Pode estar com desejo de comprar. Isso não significa necessariamente que elas vão comprar ali Bitcoin, vão pegar o seu dinheiro e investir em Bitcoin, até porque uma coisa é desejo, outra coisa é a realidade. Ainda mais com o preço do Bitcoin que sempre é oscilante, oscila bastante durante o período de 24 horas, tá? Mas a questão é o seguinte, somente esse dado pode revelar aí o grande potencial que o Bitcoin tem. O Bitcoin já tem um tipo de fama, digamos assim, um tipo de conhecimento que ele nunca teve em outra época, tá? Se você pegar Bitcoin há 2 anos atrás, não vou nem muito longe, 2, 3 anos atrás, o Bitcoin não tinha todo o conhecimento que tem hoje. As pessoas agora estão cada vez mais interessadas nessa moeda, tá? E essa pesquisa aqui comprova isso. Porque eles pegaram ali uma amostra, claro que foi uma pequena amostra, foram cerca de 1.100 pessoas, mas essas pesquisas aí, eles fazem um tipo de amostragem que revela um número bem maior, eles fazem ali um tipo de proporção e claro, tem toda a metodologia de pesquisa, tá? E assim, essas pesquisas aí que utilizam a mesma metodologia das pesquisas aí presidenciais, e aí você pode ter uma noção, uma ideia que de fato ela traga ali um pouco de realismo, tá? E olha, cara, assim, claro que a adoção não aconteceria do dia para noite, mas se a adoção desse tipo aqui, se todas essas pessoas aqui, num período de um mês, um período aí de 6 meses, né, que até o final do ano é mais ou menos esse período aí que falta. Então, se nesse período de 6 meses, hipoteticamente colocando aqui, só pra gente ter uma pequena noção, uma pequena ideia da transformação que poderia ocorrer. Se essas pessoas entrassem, o preço do Bitcoin poderia estourar bem, mas bem acima dos 100 mil dólares, poderia até alcançar os 1 milhão de dólares, preço esse que muitas pessoas ali que fazem previsões estratosféricas colocam. Então, de fato, assim, seria algo totalmente inovador. Mas a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona e que vai demorar para toda essa adoção acontecer. Mas assim, quando acontecer também, né, no caso, mesmo que seja aos poucos, caso essa adoção aconteça, até porque também se fosse algo muito vertiginoso, assim, se fosse algo muito súbito, o preço do Bitcoin também iria haver uma queda muito forte, isso seria até prejudicial para a moeda. Então, até para nós criptoentusiastas é bom, né, no caso, a criptomoeda crescendo aos poucos de fato, tá? Do jeito que ela tá indo, tá? E assim, isso revela aí o potencial que tem para o futuro. E aí que eu te falo, olha, você ainda tá em dúvida se você deve comprar Bitcoin mesmo quando ele caindo? Você fala, não, mas Bitcoin é uma moeda que pode ter uma desvalorização muito forte. Mas e o futuro? Você não pensa no futuro? Mesmo com o Bitcoin caindo, eu acho que é muito vantajoso as pessoas a cada queda do Bitcoin colocar, assim, eu não estou dando conselho de investimento, tá? Assim, apenas um tipo de ditado que os criptoentusiastas falam, que é o seguinte:
O Bitcoin caiu $1.000, coloca $2.000. O Bitcoin caiu $3.000, coloca $6.000. Ou seja, coloque o dobro a cada queda do Bitcoin, tá? Por quê? Porque com a valorização você pode recuperar bastante. E aí você recupera o seu prejuízo e ainda tem lucro, tá? Então é nisso que a gente tem que bater nessa tecla aí, tá? Mas claro, eu não estou dizendo para você ir diretamente fazer isso sem nenhum tipo de análise, tá? Isso aí seria loucura. E por fim, vamos comentar aqui a situação aqui bizarra, porque não tem outra palavra para descrever esse tipo de atitude da Receita Federal lá dos Estados Unidos. E assim, eu não duvido nada de futuramente isso acontecer na Receita Federal aqui em terras tupiniquins, tá? Porque é o seguinte, os caras lá estão tão desesperados em relação ali à evasão de divisas, né? No caso, a sonegação de impostos, e tem que sonegar mesmo, tá ligado? Não tem que vir com essa visão ultramoralista, não, mas eu pago meus impostos, eu sou honesto. Isso não quer dizer honestidade não, tá? Você tá sendo aí roubado. Tá? É o contrário, tá? Você tá sendo aí ludibriado, tá sendo a vítima, tá? E esses caras aí estão desesperados com isso. Tá, e estão tão desesperados aí que estão vendo aí a melhor maneira de controlar e de vigiar o quanto as pessoas estão ali operando com Bitcoin, estão querendo também amedrontar, que estão fazendo nesse caso aqui. Estão mandando uma mala direta para os caras até por via de e-mail, outros também estão recebendo aí na sua caixa postal algumas cartas aí meio que intimando os caras a prestarem informações em relação às criptomoedas. E isso é nada mais do que uma ameaça. Eu vejo isso aí como uma ameaça. E é o seguinte, tá? Vamos aqui colocar a situação tão aqui enaltecida pela mídia, né? Que fala, não, mas a milícia cobra por serviço de gás, cobra por serviço disso, e se a pessoa não pagar, a pessoa pode sofrer ali consequências e é ameaçada. Sim, e nesse caso aqui, é porque não é porque é outra milícia, porque a milícia maior, que é chamada de governo, pode realizar a mesma coisa? Então isso aí eu chamo até de hipocrisia. A mídia é muito hipócrita quando menciona, não, mas os milicianos estão cobrando ali a taxa de gás, taxa de serviço, taxa disso, taxa daquilo, se a pessoa não pagar, acaba até em certos casos aí tendo sua vida ceifada. Sim, e o Estado também que muitas vezes também se aproxima disso, é tão agressivo quanto. Tá aqui, coloca aí um fuzil na cara da pessoa caso a pessoa não pague. Fica agindo com ameaça até com cartinha, tá? Isso aqui não é exclusividade do Brasil não. Lá nos Estados Unidos acontece essa mesma merda, tá? E assim, os caras falam, olha, se você não pagar tal imposto, isso aí pode acontecer. E aí fica mandando cartinha ameaçando. Tá? É assim que acontece, isso acaba até me deixando um pouco irritado, tá? Às vezes até não gosto nem de comentar notícia disso, mas eu tenho que informar vocês, tá? E não foi somente com o modelo de carta que os caras estão enviando, são 3 modelos para abranger aí toda a parcela, toda a maioria da parcela do público em relação ali que poderia estar ali fazendo a sonegação fiscal e agora estão meio amedrontados e vão passar aí a declarar os impostos, né? Porque assim, recebendo a carta a pessoa não pode dizer que não sabia. Tá, isso aí tem muitas implicações judiciais e lá nos Estados Unidos a coisa pega muito grave em relação a isso. Não nos esqueçamos que o Al Capone aí, ele foi preso não porque ele cometia aí crimes e porque ele respeitava a lei seca, tá? Não estou dizendo que a lei seca é certa, tá? Eu acho que a lei seca não deve existir, não deveria ter existido também, tá? Mas a questão é o seguinte, o cara cometeu o crime e não foi preso pelo crime que cometeu, foi preso aí por acabar aí sonegando os impostos, tá? Pra você ver que você pode cometer crime e pode até assassinar uma pessoa, mas se você deixar de pagar seus impostos, aí sim que o couro come, tá? Pois é, galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e nos vemos na próxima.